Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema profecias de juízo contra os inimigos de Israel. Meus amados, é muito raro passar uma semana sem que grupos islâmicos e governantes de países cuspam ódio, veneno e fogo contra Israel. O ódio contra Israel é tão intenso que os seus inimigos chegam a dizer que Israel não tem o direito de existir. A peçonha, a maldade, o veneno do Hamas, do Hezbollah e de alguns governantes de países produziram uma cultura de ódio na sociedade contra os judeus, contra Israel, ao ponto deles dizerem assim: queremos terminar o trabalho que Hitler começou. Meus amados, a hostilidade contra o povo judeu acontece principalmente na mídia e nas salas de aulas das escolas e das universidades do mundo inteiro. Agora precisamos estar conscientes desta verdade. A hostilidade, o ódio ao povo judeu estão profetizados para o fim dos tempos, para os últimos dias, de acordo com a Bíblia Sagrada. As profecias bíblicas dizem que os judeus serão alvo de ações assassinas no fim dos tempos, nos últimos dias. Agora, quando os inimigos de Israel projetam suas ações assassinas para aniquilar os judeus, eles, os inimigos de Israel, estão embarcando numa jornada, numa missão impossível. Por quê? Porque estão indo em direção oposta às profecias bíblicas que dizem taxativamente que Deus está protegendo Israel pelo infinito poder das suas mãos. As profecias bíblicas dizem que os inimigos de Israel se chocarão de frente com o poder do Deus onipotente e serão aniquilados. Vejamos algumas profecias. A primeira profecia encontra-se em Joel 3:2, que está escrito assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Essa profecia indica o que vai acontecer. E a pergunta é: o que é que vai acontecer? As nações serão julgadas por dois motivos. Primeiro motivo, serão julgadas pela dispersão, pelo espalhamento dos judeus entre as nações. Segundo lugar, serão julgadas pela divisão da terra de Israel, de acordo com Joel, que acabamos de ler, capítulo 3, versículo 2. Portanto, nesse julgamento, nesse juízo de Deus, Deus demonstrará o seu poder e a sua glória a favor de Israel. Vale salientar que o nome Josafá, quando a Bíblia aqui diz em Joel 3:2, vale de Josafá, Josafá quer dizer Jeová julga. Então, nessa profecia de Joel 3:2, o vale de Josafá é um lugar simbólico onde Deus julgará, derramará sua taça de juízo sobre os inimigos de Israel. Vale de Josafá, portanto, não é um lugar geográfico específico. A segunda profecia encontra-se em Zacarias 12, 2 e 3. Está escrito assim: eis
que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Durante o cerco contra Jerusalém, naquele dia, farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão despedaçados. Essa profecia aqui, de Zacarias 12, 2 e 3, está declarando que Jerusalém se tornará um cálice de tontear e uma pedra pesada para as nações ao seu redor, na sua vizinhança. Cálice de tontear significa cálice de embriaguez, significa cálice do cambalear. Nós temos aqui uma metáfora para o julgamento sobre os povos que estão na vizinhança ao redor de Jerusalém. Essa profecia de Zacarias 12, 2 e 3 diz que Deus fará de Jerusalém um cálice que embriaga os povos, as nações ao seu redor, como um sinal do juízo a esses povos que são inimigos de Israel. Em outras palavras, essa profecia está dizendo que quando Deus aqui passa a descrever Jerusalém como um cálice de tontear, um cálice de embriaguez, um cálice do cambalear, significa que Jerusalém será uma fonte de desolação, uma fonte de desorientação, uma fonte de instabilidade para as nações inimigas que estão ao seu redor. A desorientação, a instabilidade dos inimigos de Israel, dos inimigos de Jerusalém, é um sinal da intervenção de Deus a favor de Israel. A profecia, com essa metáfora, cálice de embriaguez, é um julgamento de Deus que intoxica as nações inimigas de Israel, que não conseguem ficar mais de pé. Portanto, elas cairão ao chão e todas perecerão. Essa é o resumo dessa profecia. A profecia também tem outra metáfora, que diz assim: farei de Jerusalém uma pedra pesada. Jerusalém aqui é comparada a uma pedra de grande peso. E aqueles que tentarem levantar essa grande pedra de muito peso e tentar deslocá-la para outro lugar, a Bíblia diz aqui que essa pedra cairá sobre eles e os esmagará em pedaços. Portanto, resumindo a mensagem da profecia de Zacarias 12, 2 e 3, é que todos que se comprometerem em destruir e invadir e destruir Jerusalém serão despedaçados. A terceira profecia encontra-se em Amós capítulo 9, versículo 12. A parte A do versículo diz o seguinte: para que possuam o restante de Edom, para que conquistem o restante de Edom. Essa profecia de Amós para os últimos dias diz que Israel possuirá, conquistará o remanescente de Edom. O povo de Edom é descendente de Esaú, o irmão mais velho de Jacó. E atualmente a terra que eles habitam fica ao leste do Rio Jordão, que é a porção da Jordânia habitada hoje pelos palestinos. E aqui, meus amados irmãos, essa profecia de Amós diz: para que possuam o remanescente de Edom. Ou seja, Deus promete que Israel irá conquistar
o remanescente de Edom, ou seja, a porção da Jordânia habitada hoje pelos palestinos. Aqui, essa profecia é chamada, podemos chamá-la de a profecia da conquista. A profecia da conquista do remanescente de Edom. É uma profecia de restauração e de justiça. O versículo 15 do mesmo capítulo de Amós, capítulo 9, diz algo singular. Diz o seguinte: Deus dizendo: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei não serão mais arrancados, diz o Senhor. Isto significa que a restauração não é uma restauração temporária, é uma restauração permanente. O versículo 15 diz que Deus vai restaurar o destino de Israel para nunca mais ser removido. O versículo é bem claro de que nada pode impedir Deus de restaurar o destino de Israel, porque é uma questão também de justiça. O versículo 15, na verdade, é um lembrete também para todas as nações, todos os inimigos de Israel, todos os países que são inimigos de Israel, de que Deus nunca abandona Israel e que a restauração de sua terra é inevitável. É inevitável. De acordo com a Bíblia, todas as conspirações e estratégias dos inimigos de Israel não apenas resultarão em derrota, mas resultarão em sua própria aniquilação. A quarta profecia encontramos no versículo 15 do livro de Obadias. Obadias diz, referindo-se a Edom, que é a porção da Jordânia atual, onde habitam os palestinos. Diz o versículo 15 de Obadias: como tu fizeste, assim fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Essa passagem de verso 15 de Obadias tem um paralelo à passagem de Isaías 34:5, que também se refere aos palestinos. A minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo que destinei para a destruição. Essas passagens, verso 15 de Obadias e Isaías 34:5, mostram que o juízo de Deus não se restringe apenas aos palestinos, mas se estenderá a todas as nações inimigas de Israel. Quinta profecia, capítulo 34 de Isaías, verso 8, diz assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Aqui tem uma frase importante: vingança do Senhor equivale a juízo do Senhor. Outra palavra é assim: retribuições. Isso aqui significa que Deus julgará e punirá as nações que se opuseram a Israel, especificamente Edom, os palestinos. E esse julgamento, essa punição, são devidos às maldades que fizeram a Israel. Portanto, quando você ler ou ouvir ataques terroristas perpetrados pelo Hamas, pelo Hezbollah, ou até mesmo por nação em Israel, pode ter certeza, Deus está apenas retendo seu juízo, porque cedo ou tarde o juízo chegará. Sexta profecia, verso 9, capítulo 34 de Isaías diz: os ribeiros de Edom se transformarão em piche e alcatrão, e o seu pó em enxofre. A imagem dos ribeiros de Edom, dos riachos, dos rios de Edom, se transformando em piche e enxofre, é uma metáfora
para a devastação que virá sobre a terra de Edom, a Palestina. A imagem poética do profeta Isaías mostra a total devastação que virá sobre Edom, a Palestina, como castigo divino por seu ódio, por sua hostilidade a Israel. A profecia de Isaías, no capítulo 34, serve hoje como alerta para as nações que se opõem a Deus. E também serve como lembrete de que a justiça de Deus não tarda a chegar. Sétima profecia, é o versículo 16 de Obadias. Deus aqui usa uma linguagem extremamente dura e direta para o povo de Edom, para a Palestina. E Deus diz nessa profecia, verso 16 de Obadias, que o povo de Edom, os palestinos e as nações inimigas de Israel beberão o cálice da sua ira e serão destruídos e desaparecerão do mapa como se nunca tivesse existido. Meus amados irmãos, alguns lembretes agora. Em 2024, o líder do Hamas agradeceu as declarações do governo brasileiro em apoiar a Palestina. Ainda em 2024, a delegação do Brasil, juntamente com a delegação do Irã, deixaram o plenário da ONU, logo que foi anunciado o discurso do premier de Israel, Benjamin Netanyahu. O governo brasileiro tem acusado Israel de vitimismo e comparou Israel ao nazismo de Hitler. E mais, anunciou medidas contra Israel, o governo brasileiro, na ONU, em retaliação a potencial, abre aspas, fecha aspas, a potencial genocídio. Meus amados irmãos, para terminar, todos os esforços conspiratórios e estratégicos da ONU e de governos de países contra Israel serão, como vimos, de acordo com as escrituras bíblicas, serão ineficazes. Por quê? Porque Deus prometeu que pelejará a favor de Israel. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu ministério. Divulgue o máximo que você puder esta mensagem. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Amém? E louvado seja o nosso poderoso Deus.